Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme japonês de viagem no tempo chamado Samurai Sensei. Alerta de spoilers a seguir. Takeshi Hanpeita é um samurai do século XVIII. Ele é considerado um grande guerreiro e é respeitado por muitos. Entretanto, um dia ele foi acusado de um crime e jogado na cadeia. Ainda não foi revelado qual foi o crime, mas ele foi condenado à morte. Certa manhã, Takeshi acorda e não está mais na cadeia. Ele está chocado porque se lembra claramente de ter adormecido na sua cela ontem à noite. Ao olhar à sua volta, ele percebe que está em um lugar totalmente desconhecido, com pessoas com roupas estranhas e edifícios enormes. Acontece que de alguma forma ele viajou no tempo 150 anos para o futuro, mas ele não compreende isso e pensa que foi transportado para uma cidade diferente. As pessoas olham para ele de forma estranha e imaginam que ele está brincando de samurai. Enquanto caminha pelo lugar estrangeiro, ele é quase atropelado por um ônibus em excesso de velocidade. Isso o surpreende, porque ele nunca viu algo tão rápido. Em algum lugar próximo, o colegial Tora está mostrando sua nova motocicleta para sua namorada Haruka. Eles são abordados por Takeshi, que lhes pede indicações para sua aldeia. Tora, por sua vez, pergunta a ele sobre seu jogo de costura, o que ofende Takeshi. Haruka, por outro lado, começa a filmá-lo, maravilhado por ele parecer um samurai de verdade. Após a interação, Takeshi entra em uma mercearia e pega uma maçã. Ele diz ao gerente que não tem dinheiro, mas promete pagar mais tarde. O gerente fica tão atônito que deixa levá-la. Lá fora, Takeshi aproveita aquela maçã doce, diferente de qualquer maçã que ele já comeu. Um policial se aproxima dele e lhe pede para vir até a delegacia, porque foi acusado de furto. Quando o policial tenta se impor, Takeshi se defende facilmente. Como resultado, mais policiais vêm atrás dele. Haruka o vê correndo e filma a confusão, antes de postar o vídeo nas redes sociais. Enquanto isso, Takeshi cai inconsciente em frente a uma casa que pertence a um professor particular de pré-escola chamado Saeki. Quando ele abre os olhos, novamente, Saeki o informa que ele está inconsciente há 2 dias. O policial vê a sua procura, mas o professor os mandou embora, pois roubar uma maçã não é um grande crime. Takeshi mostra sua gratidão fazendo um arco completo. Ele também se apresenta como Samurai Takeshi Hanpeita. Saeki se lembra dele dos livros de história e imagina que isso é apenas uma coincidência. Em seguida, Takeshi depila a barba com uma lâmina de barbear pela primeira vez e fica perplexo com isso. Muitas pequenas coisas do novo mundo o surpreendem, mas ele ainda não percebe que aquele não é o seu tempo. Então, ao ser perguntado sobre sua data de nascimento, Takeshi revela que nasceu no século XVIII. Isso confirma a suspeita de Saeki e ele diz a Takeshi qual é a data atual. Ambos estão chocados, mas não sabem o que devem fazer. Na cena seguinte, vemos Takeshi limpando a casa para ajudar a Saeki. Ele está espantado com a máquina de lavar roupa e sua eficiência. Acontece que Tora é neto de Saeki e vive na mesma casa. Assim, Takeshi e Tora também têm que viver juntos e Tora não está contente com isso. Tora e Haruka se encontram em um restaurante e descobrem que o vídeo de Takeshi tem milhões de visualizações. Haruka gosta do samurai, o que faz com que Tora fique ainda mais irritado. Eles também sabem que é o Takeshi do século XVIII, mas não acreditam que a pessoa com quem estão é o verdadeiro Takeshi. Enquanto isso, Saeki e Takeshi compram um presente de desculpas para o gerente da loja de conveniência, por causa da maçã que ele roubou. Depois, eles vão a um restaurante onde Takeshi desfruta de uma comida deliciosa que é diferente de qualquer coisa que ele já tenha provado. Quando lhe perguntam o que ele quer fazer da vida, ele diz que eventualmente vai encontrar uma maneira de voltar no tempo. Até lá, Saeki pede que ele seja professor na pré-escola. No dia seguinte, ele é apresentado às crianças que estão entusiasmadas por conhecerem um samurai de verdade. Com o passar dos dias, eles o ensinam a usar um smartphone, o levam para a loja, o ensinam a pescar, o convidam para um jogo de basquete e para todas as atividades divertidas que ele ainda não conhece. Enquanto isso, Takeshi ensina a eles a importância de se manterem juntos nos momentos de necessidade e outras lições que ele aprendeu ao longo de sua vida. Ele acaba se tornando tão famoso que as mães das crianças começam a flertar com ele. Elas lhe trazem bolinhos e doces tentando impressioná-lo, mas Takeshi tem uma esposa no século XIX e é fiel a ela. Um flashback nos mostra a época em que ele e seus companheiros, discípulos de Ryoma Ikishi, foram insultados por um homem chamado Toyo. Ele era um samurai de alto escalão, cheio de orgulho e ódio por todos que considerava inferiores. Os seguidores de Takeshi estavam tão bravos com ele por insultar seu mestre que exigiram que ele fosse morto. Num ataque de raiva, Takeshi elaborou um plano para matá-lo, mas essa foi uma decisão que mudou a sua vida para sempre. Seu povo atacou Toyo à noite, mas acidentalmente matou um membro superior de uma família respeitada. Por causa disso, ele foi preso e condenado à morte. De volta ao presente, Takeshi encontra Tora faltando às aulas depois de mentir para o seu avô. Ele pede ao garoto que não faça mais isso, mas Tora o chama de fardo e o manda embora. Ele até tenta lutar contra o samurai, mas é derrubado rapidamente. Enquanto Takeshi o ensina, ele recebe um telefonema de seu mestre e corre para encontrá-lo. Em algum lugar em Tóquio, um jornalista está conversando com 2 meninas que estão falando sobre o vídeo viral do samurai. Ao dar uma olhada nele, ele reconhece Takeshi e rapidamente faz suas malas para viajar
viajar até a cidade em que Takeshi está. Após conduzir algumas entrevistas, ele localiza seu endereço e vai até a casa de Saeki. Quando Takeshi volta do mercado, ele pensa que o jornalista é um ladrão e está prestes a atacá-lo quando um homem pergunta se ele se lembra da promessa que eles fizeram. Em outro flashback, vemos Takeshi e seu amigo mais próximo, Ryoma, conversando antes do assassinato de Toyo. Ryoma não gosta do plano e não quer ter nada a ver com ele. Por isso, ele deixa a vila, prometendo se encontrar com Takeshi em algum momento no futuro. Acontece que Ryoma também viajou no tempo para o futuro há 6 anos e nunca mais pôde voltar para casa. Assim, ele se adaptou à nova vida e está vivendo como jornalista em Tóquio. Ele leva Takeshi para sua antiga cidade de Katsurahama, que mudou muito. Eles veem monumentos de si mesmos e se orgulham de terem sido capazes de deixar uma marca nas pessoas há 150 anos. Enquanto caminha pelo mar, Ryoma revela o quanto quer voltar à sua antiga cidade. Ele perdeu a esperança depois de tantos anos, mas Takeshi ainda pensa que é possível voltar no tempo. Ele vê seus discípulos correndo até ele, mas acontece que eles estão apenas em sua imaginação. Depois disso, os dois vão a um restaurante e conversam. Como Ryoma viveu no futuro mais tempo do que Takeshi, ele já conseguiu pesquisar como suas vidas terminaram nos anos 1800. Ele revela que Takeshi cometeu um impensável por causa de sua culpa de matar um homem inocente, e Ryoma foi assassinado 6 anos mais tarde em outra cidade. Depois eles vão até suas sepulturas e confirmam as histórias. Takeshi ainda está paranoico com o futuro de sua cidade e seu povo, mas Ryoma lhe diz que isso não importa mais. Eles estão 150 anos à frente e agora as pessoas vivem em paz e harmonia, portanto não devem pensar muito no passado. Quando Takeshi pergunta sobre a sua esposa Tomi, ele descobre que ela viveu durante 87 anos e morreu de causas naturais, mas ele não gosta de falar sobre isso porque sente muita falta dela. De repente, ele percebe Tora sendo arrastado por um bando de homens. Ele está sendo intimidado pelos bandidos do bairro e quando Tora insiste que não tem nenhum dinheiro, ele é espancado e insultado. Logo em seguida, Takeshi e Ryoma chegam e pedem ao líder da quadrilha para soltar Tora. Inicialmente, a gangue debocha de Takeshi por causa de suas roupas tradicionais, mas ficam furiosos quando ele se recusa a recuar. São 15 contra 2 e Takeshi ainda pede a Ryoma para ficar de fora da luta. Ele usa um tubo de metal para lutar contra eles e os derrota em pouco tempo. No final, só resta o líder que foge gritando. Na cena seguinte, Ryoma está no aeroporto, retornando a Tóquio. Ele começou uma nova vida e está contente. Ryoma quer que Takeshi se junte a ele, mas ele prefere ficar com Saeki e as crianças. Takeshi costumava fazer origami com sua esposa com frequência, quando eles estavam juntos, então ele ensina as crianças a fazer o mesmo. Depois de descobrir que sua esposa viveu o dobro de sua vida em sua memória, ele tem sentido muita falta dela ultimamente. Enquanto isso, 3 crianças querem ir para as colinas para procurar pokémons. Eles pedem a Takeshi para se juntar a elas, mas ele declina porque quer visitar o túmulo de sua esposa. Quando ele não está por perto, as crianças planejam ir para as colinas sozinho à noite. Mais tarde, Tora se aproxima de Takeshi e agradece pela ajuda de ontem à noite. Ele se oferece para fazer qualquer coisa para retribuir o favor. Então os dois vão juntos para o túmulo de Tomi e rezam por ela. Tora não acreditava que ele fosse o verdadeiro Takeshi até vê-lo lutar. Ele ainda está cético, mas começa a desconfiar que isso possa ser verdade. Em algum lugar nas colinas, 3 dos alunos de Takeshi vão para a floresta para procurar pokémons. Eles entram em uma área restrita, confiantes de que encontrarão um caminho de volta. Enquanto isso, Takeshi e Tora estão juntos saboreando um sorvete. Tora finalmente lhe pergunta se ele é um verdadeiro samurai e afirma que quer ser seu discípulo. Takeshi o aceita e pede que ele esteja pronto para se esforçar por seu país. No caminho de volta para casa, Takeshi insiste em caminhar enquanto Tora sobe em sua moto. Quando escurece, uma multidão de pessoas se reúne fora da casa de Saeki, procurando as crianças perdidas. Suas mães já estão preocupadas porque as crianças já se foram há mais de 5 horas. Quando estão prestes a organizar um grupo de busca, um policial chega em busca de Takeshi. Acontece que os bandidos que ele espancou ontem apresentaram uma queixa contra ele. Tora conta ao policial o que aconteceu, mas Takeshi ainda tem que ser levado para a delegacia. Tora vai à procura de seu avô e o encontra no caminho de volta para casa. Quando fica sabendo sobre as crianças desaparecidas, Takeshi se lembra que elas queriam ir para a colina. Enquanto isso, os meninos estão prestes a desistir até se lembrarem das lições de Takeshi. Eles sabem que se ficarem juntos e tentarem seu melhor para sobreviver, acabarão sendo encontrados. Então eles têm uma ideia de deixar pistas ao redor da selva para que as pessoas que vêm em seu socorro saibam onde estão. Um tempo depois, Takeshi chega e encontra as pistas. Depois de segui-las por um tempo, ele vê as crianças e se orgulha por elas terem sido corajosas no momento difícil. Eles se reúnem com suas mães e agradecem a Takeshi. No entanto, o policial chega para prendê-lo. As crianças tentam deter o policial, que fica distraído, dando a Tora uma chance de arrastar Takeshi para fora. Eles dirigem sua moto, mas são repentinamente atropelados por um veículo. Tora se compõe e olha, mas Takeshi desapareceu. Depois desse dia, o samurai nunca mais voltou. A família acaba se conformando com o fato de que nunca mais o encontrarão. Tora e Haruka vão a um dos monumentos de Takeshi para prestar respeito. Embora não possam mais vê-lo, o casal está feliz por ter conhecido o samurai. Então um dia, Saeki recebe uma ligação
ligação do proprietário de um banco de renome. Ele revela que alguém deixou uma carta para ele antes mesmo dele ter nascido. Quando a carta foi encontrada pela primeira vez, ela veio como uma surpresa para o proprietário, mas ele sabia que tinha que dar ao seu verdadeiro destinatário. Na carta, Takeshi agradece a Saeki por sua gentileza e diz que ele está exatamente onde deveria estar. Ele também fez um desenho das crianças e mencionou que Tora foi seu último discípulo. É claro que depois de desaparecer no dia do acidente, ele foi transportado de volta no tempo. Olhando para a carta, Tora derrama uma única lágrima. Então vemos um flashback do que aconteceu depois que Takeshi voltou ao passado. Ele escreve uma carta para sua esposa e para Saeki. Esta última dizendo que ela só deveria ser aberta depois de 150 anos. Seus inimigos zombam dele porque ele está prestes a ser executado, mas ele já encontrou a paz, sabendo que o mundo acabará se transformando em um lugar melhor. Além disso, ele está feliz por ter saboreado um bolo de chocolate, mas seu rival pensa que ele está blefando. No final, ele é obrigado a cometer o impensável para que as pessoas se lembrem dele como um covarde. No entanto, Takeshi faz isso alegremente, sabendo que será lembrado como um herói no futuro. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.